eu vou.
és o nome mais precioso, o nome mais exaltado nos céus e na terra. E o Senhor, papai, pelos seus próprios méritos, nos concedeu de sermos chamados neste nome. Obrigado, Jesus, porque do Senhor nasceu a igreja. E ela é perfeita, ela é sem mácula, ela é santa. Ela é aquela que o Senhor comprou com o teu próprio sangue. Não há ninguém, em nenhum lugar, nenhum tempo desta terra, dessa eternidade, Deus, que possa pagar um preço maior para nos tirar das suas mãos do que o teu próprio Filho, papai, em nosso favor. Então nós exaltamos o nome de Cristo. Nós exaltamos, papai, a tua obra, porque é o Senhor quem fez, é o Senhor quem realiza e é o Senhor quem nos guarda. Na tua justiça que descansamos. Papai, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora, o Akradosh, passeie por aqui, que sejam todos agora limpos, sejam todos agora tocados pela tua graça. Porque a tua bondade, Deus, ela sempre é o exagero, é excessiva sobre nossas dificuldades, sobre nossas carências, papai. O Senhor é aquele que nos supre. O Senhor é a nossa fonte e em Ti confiamos. Por favor, papai, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, toda incredulidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, papai, tudo aquilo que vem maltratar nossas almas, seja expulso em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, papai, nós rejeitamos nesse lugar, porque aqui é um lugar da Tua paz. E é onde há 2 ou 3 se unidos em Teu nome, aqui o Senhor está presente no meio deles. E aqui nós estamos. Obrigado, Jesus. Fala conosco. E que a palavra do Senhor caia em boa terra, que é os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças, Pai, igreja. Graças e paz. Aleluia, Caio. Desculpa. Alguém, por favor, tenha a bondade de receber minha gratidão, que já está aqui. É que eu não li o negócio aqui, então eu já estou agradecendo. Exatamente. Graças, paz, igreja. Fico feliz de estar aqui na presença do nosso irmãozinho Caleb, da nossa irmãzinha Alicia e do nosso irmão menor ainda, o Caio, lá atrás, lá na escada, e de todos os outros irmãos. Está aí a Fátima com a gente também. Queridos, graças a Deus, boas novas. O Senhor já nos enviou a primeira parte das nossas cadeiras. Logo, logo a gente está indo para o nosso cantinho, né? E tem sido um tempo de preparação mesmo. É um tempo onde nós estamos sendo chamados para sermos o que fomos chamados para ser. Então está muito além agora de ficarmos sentados ouvindo a palavra do Senhor, cantando uma música para Deus. Agora está na hora de nós nos posicionarmos como igreja. Está na hora das pessoas verem o que Cristo fez em nós nesse tempo em que nós estivemos ocultos, em que nós estivemos guardados, em que poucos souberam daquilo que nós vivíamos. Então, assim, eu quero compartilhar com os irmãos que nós devemos ir. Eu tenho expectativa que até o dia 15 de março nós já estamos indo lá para o nosso ponto. Depois a gente passa o endereço dos irmãos da internet que nos acompanham. E neste lugar nós seremos de fato revelados e provados, porque o Senhor vai enviar gente para nós de todo tipo. Amém. E lá a igreja não tem só o irmão Tony, nem só o João, nem só a Camila, nem o Lino, nem a Sueli. A igreja somos todos nós. Então, não existe peça-chave. O que existe é Jesus Cristo em nós. Amém. E isso basta. Tá? Então, todos nós seremos de alguma forma convidados a participar. Cada um conforme o seu chamado, cada um conforme aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Então, hoje nós vamos falar lá em Êxodo. Abre comigo lá. Êxodo capítulo 32, lá no finalzinho, quando Moisés foi interceder pelo povo, depois que o povo criou o bezerro de ouro, né, com todos os despojos que eles tinham recebido dos egípcios, quando o Senhor tinha libertado eles. Então, o assunto que o Senhor vai tratar conosco hoje é algo muito delicado, é algo que vai mudar a minha vida e a sua, tenho certeza, porque só a palavra de Deus pode fazer de nós outra pessoa, porque Deus não vem melhorar a gente, Deus vem nos dar uma nova natureza que é totalmente diferente de quem nós éramos. Hábitos, pensamentos e atitudes. O que vai permanecer é uma personalidade limpa e um caráter íntegro como é o de Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos andar na retidão de Deus e o Senhor vai cuidar de nós, mais uma vez hoje. Amém, igreja? Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 25 e nós vamos seguir adiante, passar pelo 33
Na verdade, 25 não, a partir do verso 30, e nós vamos ler até do capítulo 33 para frente aí. Êxodo, o segundo livro aí, tá? Capítulo 32, a partir do verso 30. Vou aguardar os irmãos procurarem aí. Quem quiser ficar em pé, fica. Quem quiser ficar sentado, fica à vontade. Não fique preso à posição. Vocês acharam? Amém. Então vamos lá. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 30, diz para nós o seguinte. No dia seguinte, Moisés avisou ao povo: vós cometestes uma falta muito grave, contudo, vou subir ao Senhor e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro aqui cultuado. Capítulo 33. Yahvé orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura serviço. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura serviço. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde a sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar as tradicionais joias e enfeites. Verso 7. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, apenas seguiam Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E acontecia que Moisés, quando entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada entre a entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada das suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois, Moisés retornava ao acampamento, contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante de Yahvé: tu me disseste: fazes subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e teu povo poderemos contar com teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. E o Senhor orientou: farei passar adiante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome.
Yahvé é o Senhor, terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, não poderás ver a minha face, porque ser humano nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. E concluiu o Senhor, eis que um bom lugar junto a mim, ponte sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha, cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Queridos, eu li toda essa passagem que é para dar um contexto e um cenário. Algumas pessoas conseguem, de ouvir, se imaginar na cena. Você vê aquela coisa acontecendo e isso insere você dentro do cenário. E é esse o propósito inicial da nossa conversa aqui, daquilo que o Senhor tem para nós. Moisés, ele sempre foi um cara que teve comunhão com Jesus, principalmente depois que ele teve um encontro com a sarça. Né? E quando eu digo Jesus ali, eu falo porque ali foi uma revelação de quem Cristo era, porque Deus se relaciona com o povo através de Cristo. Então eu trago para o nosso contexto, mas entenda, Moisés, ele era habituado ao deserto, então ele levava as ovelhas para apacentar, e para ele era comum encontrar no deserto sarças queimando, por causa do calor do deserto. A sarça secava e era fácil pegar fogo. Agora, quando Moisés estava apacentando no Monte Horebe, que ele viu a sarça pegando fogo, e de noite, e aquilo não apagava, e de dia, e de noite, eu falei, que negócio que é esse, que a sarça pega fogo e não se apaga? Isso chamou a atenção de Moisés. E foi aí que ele se dirigiu à sarça. Então, assim, a questão ali é que, num primeiro momento, Moisés viu algo incomum. E esse algo incomum foi o que falou com ele. Então, Moisés, né? Vem para cá, tira a sandália dos seus pés, porque a terra santa você está pisando. Então, o que acontece? O que fala da palavra, por exemplo? O que fala? Quem garante que aquele, por exemplo, era o próprio Cristo? O exemplo é de que a sarça, ela representa uma árvore. Vamos entender? Uma árvore que sobrevive no deserto. E ela pega fogo e não se consome. O que é que pega fogo e não se consome diante de Deus? É a verdade. A palavra de Cristo, ou seja, o próprio Jesus, ele se denominou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Deus foi e levou Jesus para a cruz do Calvário, Jesus, ele era o próprio Filho de Deus. E ele foi gerado em duas situações. Ele nasceu do Espírito, não é verdade? O Espírito gerou ele através de uma palavra que o anjo liberou para Maria. Então Jesus era o filho do Espírito e da palavra no ventre de uma mulher. Amém? Amém. Então, o que acontece? Jesus veio à terra, nasceu, e quando ele nasceu, os reis magos vieram, né, e encontraram ele no lugar onde ele estava. E o que acontece? A vida foi passando e Jesus foi crescendo, e lá em Lucas falava assim que na meia-idade, 10, 11 anos, um pouquinho mais novo do que a Ingrid, ele crescia diante de Deus e dos homens em graça e estatura. Então, ele já era, desde novo, da idade do Caleb, assim, uma criança especial. Todos reconheciam, mas não sabiam quem ele era. Mas Maria tinha consigo a revelação de quem Jesus era, Maria e José. Os demais não sabiam quem Jesus era. Então, o que acontece? Jesus foi crescendo e conforme ele foi caminhando a vida dele, ele só foi revelado à humanidade com 30 anos. Ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito como pomba e a voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali, as três pessoas da divindade se manifestaram. Deus Pai dos céus na voz, Deus Filho saindo da água e Deus Espírito Santo vindo em forma de pomba. A primeira manifestação da divindade ali diante do povo. Então o que acontece? Jesus foi levado ao deserto para ser provado e lá o diabo tentou de todo jeito. Aí Jesus venceu a tentação e foi vivendo. Aí chegou um momento em que Jesus foi levado para onde? Para a cruz. Ele estava sendo encaminhado como o Cordeiro de Deus. Lembra? João anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava indo agora para a cruz. Então Jesus foi o único homem que nasceu destinado a morrer e sabendo disso. Cada dia que passava era um dia a menos na consciência dele de que o propósito dele era morrer pelos culpados. O inocente
pelos culpados, o justo pelos injustos. O que não merecia, o que merece a vida no lugar daqueles que não merecem. Ele ia. Então, na mente dele, ele já ia sabendo que nenhum na terra o compreenderia. Então, ele viveu mais de 30 anos sem ser compreendido. Ele era o único espírito vivo. Então, Jesus, ele só era guiado pela voz. Moisés foi guiado até a sarça pela voz. Moisés foi chamado. Moisés, vem aqui. Sobe aqui. Ele viu, chamou atenção, Deus chamou ele. Então, continuou comigo. Aí Jesus, prestes a ser crucificado, lá no Getsemane, que ele chamou Pedro, Tiago e João para ir com ele. Vocês lembram? Vigiai comigo, né, porque eu vou ali orar. Aí Jesus sempre passou para orar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então Jesus, ele veio para morrer na cruz. Amém? Amém. Só que, quando Jesus chegou a fazer esse tipo de oração, ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Homem Jesus pedindo. Depois, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ali, era a última coisa na alma de Cristo que precisava morrer. Quando a cruz penetrou a vontade. Quando a cruz entra na vontade, que você é capaz de render. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus, a sua vontade é mais importante do que a minha. Quando a cruz penetra ali, você tornou-se para Deus um sacrifício agradável. A entrega ali é a mais aceitável possível. O que faltava para Jesus depois da penetração da cruz na vontade era render o Espírito. Não tinha mais nada nele para morrer. Totalmente esmagado. Então ele só foi cumprindo o propósito. E aí foi humilhação, e foi, como é que fala? Chicote, e açoite, etc, etc, etc. Até ele falar que está consumado. E rendeu o Espírito. Então, o que acontecia ali? Jesus foi chamado como cada um de nós para morrer. A vida de Cristo é a vida de morte. Lá em Filipenses fala assim: e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não fala que foi uma morte só, são duas mortes. É a morte em vida, que fala da cruz penetrar a sua vontade, de você não mais se mover pelos seus próprios desejos, mas deixar que a comunhão com Jesus atinja ali, porque é ali que ele vai rasgar o seu corpo. Quando eu digo rasgar, é abrir o seu coração para o Espírito que você é de verdade aparecer. Enquanto a cruz não penetra o mais íntimo do meu ser, o meu Espírito não é liberado. Tudo que existe para mim na vida é um dom antes da cruz. Depois da cruz, aí você se torna o Verbo. Jesus, ele era a plenitude de Deus. Lá em Hebreus fala que ele era a expressão exata do seu ser. Então, o que isso significa? Que exatamente como Deus era, Jesus é na terra. E aí lá em João, 1 João 4, no verso 16 ou 17, fala assim, que assim como ele é, nós somos neste mundo. Então, Jesus, ele foi para que nós fôssemos como ele é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, qual é a ideia de Deus central? É de que nós, quando contemplarmos a sarça que fala de Cristo, tenhamos a transformação de caráter pela exposição à sarça, ao próprio Cristo. Ou seja, a sua comunhão, a sua aproximação vai fazer com que você seja transformado de glória em glória. Glória a Deus. De fé em fé. Então, o único meio de Deus te mudar, não é você orando, Deus me muda, é você indo para a comunhão. É você orando em espírito. Porque você é um espírito, você não é uma carne. Quando você ora com a mente, você está orando para que Deus manifeste diante dos homens. Não que Deus não te ouça, mas entenda, a oração em línguas ela é eficiente para a sua edificação. A edificação é vida do seu espírito para se expressar nessa terra. Se você está orando em português, você só está falando que a sua carne precisa de alguma coisa. A sua carne precisa melhorar. E a carne não melhora. A carne é ruim. Jesus crucificou a carne. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é importante orar com a mente? É, mas é mais importante orar no Espírito. Muito mais. Porque é quem você é no Espírito que vai sujeitar quem você é segundo a carne. Quanto maior for a sua edificação, maior é a condição de sujeição da sua carne. Se não tem jejum, se não tem oração em língua, se não tem meditação na palavra, não tem como prevalecer contra a carne. Você vai chegar num ponto e não vai passar disso. Porque a carne vai impedir você de avançar, de crescer.
E você não nasceu para ter a vida que você tem hoje. Não nasceu. É um desperdício no reino de Deus, o tesouro que você tem, aonde você está no presente momento. É por isso que Jesus te chama hoje. Fala, vamos mudar? Mudar o quê? Mudar a natureza da sua mente. Amém. Para de pensar nas coisas daqui de baixo. Pensa nas coisas lá do alto. O Senhor quer centralizar a gente no foco correto. Amém. Centralizar. Então, por que eu estou falando isso aqui? Quando a gente leu esse trecho de Êxodo, o que acontece? Qual foi a situação ali? Moisés estava intercedendo pelo povo idólatra. Como Moisés subiu para o monte para receber as tábuas da lei, o povo de Israel estava ansioso pela volta de Moisés. Só que Moisés não voltou no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 15 dias, nem 30 dias. 35 dias Moisés não voltou ainda. Alguém falou, Arão, faz alguma coisa aí, faz um bezerro pra gente aí, sei lá, faz um Deus pra gente. Aí Arão foi e pediu brinco para todo mundo, para as mulheres aí, o pessoal catou os brincos de ouro lá e fez um Deus, ele fundiu um Deus. Ele fez com os brincos das mulheres. E aí ele fala assim, aqui esse Deus que tirou vocês do Egito. Aí o povo já ia fazer uma festa com aquele Deus lá. E aí Deus fala com Moisés lá no monte, fala, desce, que o teu povo, Deus já não falou nem que era dele mais, o teu povo se corrompeu. Deus tirou dele. Porque para Deus, Moisés era aquele que seria o libertador. Mas quando o povo se corrompeu diante da comunhão, não esperou Moisés voltar. Então o que acontece? Moisés desceu com as tábuas da lei. E quando viu aquilo, ele quebrou as tábuas. Porque se as pessoas lessem o que estava escrito, Deus tinha o direito de condená-las. Mas Deus não condena o ignorante. Agora o que conhece, esse tem debaixo de si uma justiça, tem uma sentença. Deus sempre teve uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E foi uma aliança que não haviam regras. As regras vieram quando o povo decidiu não ter relacionamento com Deus. Deus sempre quis, em Êxodo 19, ter um relacionamento. Eu quero que vocês sejam para mim reino de sacerdotes. Vocês vão ouvir minha voz, vão fazer o que eu falo e acabou. Agora o povo não. Falou, não, Moisés, vai lá você e fala com Deus. O povo ficou com medo de Deus. Quando ia a manifestação na nuvem escura. Então vai você falar com Deus e fala com a gente. Então quando eles rejeitaram o relacionamento, então Deus foi e deu as regras. Quem não quer relacionamento vive debaixo de regra. Por isso está cheio de igreja aí fora, aí, com um monte de regra. Porque não quer ter relacionamento com Deus. As regras são para ensinar o mal, o que ele não deve fazer. Você pode ver que toda criança você tem que ensinar o bem para ela, uma hora ela sabe sozinha. Já perceberam isso? Uhum. Então não tem criança boa, tem criança sem instrução. Entenda? Jesus salva as crianças. Ele não imputa sobre elas por causa da ignorância. Elas não têm como aprender algumas coisas que nós ouvimos e aprendemos. Então Jesus ama e cuida. Só que chega um momento em que a criança ela já começa a maquinar as coisas. Fala, eu quero isso aqui, porque isso aqui é isso aqui. Ela aprende. Se nós não ensinarmos em casa, o mundo ensina lá fora. E o mundo tem tempo e paciência para isso. E tem gente para ensinar. Então somos nós os responsáveis pela educação dos nossos filhos. Jesus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele é responsável pela educação dos filhos dele. Mas como que ele vai educar um filho que não vai atrás do Pai? Jesus fala 1, 2, 3, 500 vezes. E aparece para um, aparece para outro. Como? Como que ele vai? Então assim, Deus quer relacionamento porque Ele, falando com você, você vai ver que você achou o maior tesouro da sua vida. Amém. Então, onde que o Senhor quer nos levar hoje? A consciência de que sem o relacionamento não há a condição de eu viver o que Deus tem planejado para mim. Que é uma vida onde não importa se eu tenho ou se eu não tenho, o que importa é que dentro de mim eu nunca fico abatido a ponto de isso permanecer em mim. Há uma alegria que é muito maior do que qualquer tristeza que o mundo pode gerar em mim. Amém. Há uma alegria que jorra, aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o Senhor não quer que você fique triste porque alguma coisa não aconteceu, ou porque aconteceu errado, ou porque você espera uma coisa e você não está vendo aquilo. Porque quem tem expectativas excessivas é a carne. Nós só esperamos no Senhor, e o Senhor já fez tudo. O Senhor completou a obra, e o meu Espírito e o Senhor têm acesso ao tudo de Deus. E o tudo de Deus envolve o próprio Cristo. Então isso para nós não faz sentido, porque a gente não quer Jesus, a gente quer as coisas para ontem. A nossa carne é habituada a ontem, a gente não quer esperar, a gente não quer deixar Deus fazer do jeito dele. E tudo que Deus faz durará eternamente.
Ou lá está escrito assim, tudo que eu fizer e der certo vai ficar para sempre. Não é isso. Então todas as vezes que eu faço algo, alguma coisa acontece que aquilo não fica como eu queria. Deu certo no começo, mas depois não fica. Depois muda. Poxa, o que deu errado? A culpa do fulano, a culpa do ciclano? Não. A culpa é de quem fez. É você quem fez. Você não quis ir para Jesus e Jesus está te dando agora a porta. Que porta? A porta da coisa duradoura, vamos dizer assim. A porta do propósito, aonde Ele supre o seu coração, aonde Ele supre as suas necessidades e aonde Ele aparece provando ao mundo que Ele te amou. Jesus, queridos, ele quando nos dá uma palavra, quando a gente fala de ter comunhão com a palavra, Ele chega a orar assim, Pai, lá em João 17, a minha vontade é que eles sejam um, assim como Tu és em mim e eu em Ti, sejam eles em mim. Já viu essa passagem? Já. Então Jesus queria ser um. Como que Jesus poderia ser um conosco? É através da palavra. Jesus dá uma palavra, ele entra em nós e substitui aquilo que a palavra veio colocar em nós. Então, por exemplo, se eu pensava que eu sempre viveria doente, Ele me dá uma palavra de cura. Aquela palavra, ela tem o poder de manifestar-se no meu corpo. E o que isso significa? Significa que existe um nível de intimidade com a palavra que você vai transformando ela de acordo com a sua, como fala, obediência, com a sua prática do que Deus te disse, que vocês se fundem. Aí quando Deus vem com fogo provar a palavra, você e ela são um. Você não perde e nem perde as coisas que você tem. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque tudo que Deus faz durará eternamente. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então Deus quer fundir a palavra com você. Por isso que o caráter de Cristo é importante. Por quê? Porque é aí que as coisas na sua vida vão se tornar eternas. Amém. Deus vai vir, você não vai sentir o dano da seta do maligno, porque você é uma labareda de fogo em pessoa. Amém. Quando Deus te dá uma palavra e essa verdade cresce em você, você é uma sarça. Pra você entender agora o que eu estou falando. A sarça, ela fala da verdade de Deus. Então, a verdade, ela é algo que quando o fogo vem, ela revela, ela não consome. Por que Jesus não morreu na cruz? Porque Ele era a própria verdade. Deus catou o lixo da humanidade, os pecados, etc., jogou em Cristo. O fogo, num recipiente de verdade, consumiu só o lixo. Jesus ficou. Sem mácula, perfeito, a verdade em pessoa. Por isso que Ele não foi consumido. Ali Deus revelou quem era o Filho. Tanto que quando Ele rendeu o Espírito, o cara embaixo da cruz falou assim, ó, verdadeiramente esse cara é o Filho de Deus. Vocês lembram disso? Então, quanto mais verdade em você, quando o fogo vem, o fogo não consome você. Ele torna você uma labareda. E aí Deus consegue fazer na sua vida coisas que você não teria em nenhuma outra hipótese. Porque aí é uma palavra de Deus que está atraindo para você o que é de Deus. Porque é onde Deus e você têm a ligação. É uma intercessão. É naquele ponto ali que Deus pode ter comunhão com você. Então, Deus pode ficar ali, porque é a palavra dele. Então, quanto mais palavra você tiver, maior é a casa para Deus habitar. E aí você passa, a presença de Deus vai junto. Porque por enquanto você carrega a presença. Mas a presença só se manifesta quando Deus consegue se expandir em você. E como que Ele se expande? À medida em que você constrói uma casa maior. Então você vai orando em outras línguas, meditando na palavra, Deus vai abrindo em você. Aí você já viu que tem gente que passa, o povo cai na unção? Só de passar, a gente é curado. Por quê? A casa já está grande. Mas aí, como a casa grande de Deus, ela vai envolver santidade, temor do Senhor e sabedoria, que é um assunto outro dia. Porque não é só ouvir a revelação, é necessário colocar em prática. E aí você vai ver a sua família sendo salva, você vai ver as suas riquezas sendo restauradas. Quando digo riqueza, estou falando só de finanças, mas quando Deus fala de riquezas, as riquezas em Cristo Jesus são riquezas para as áreas da nossa vida que a gente nem sabe como pedir. Jesus, Ele é o que preenche todas as coisas em todos os níveis. Todas as coisas em todos os níveis. Então não tem nada que você precise que não esteja em Cristo Jesus. Amém. Nada, nada, nada. Ele é a fonte a jorrar para a eternidade. É por isso que Ele chama você para Ele. Aqui, se você, conforme nós fomos conversando, fala assim que Moisés, ele subia e tinha a tenda do encontro. Ali o povo via ele passar, não podia nem chegar perto. Mas Moisés, quando entrava, a nuvem descia. Só para Moisés falava com Deus face a face. Nós hoje podemos fazer isso. Contemplando a palavra de Deus. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor.
Nós somos transformados à sua imagem como pelo Senhor o Espírito. Eu estou me adiantando no assunto. Mas a ideia é que o Senhor está chamando uma igreja para comunhão, porque o novo tempo vai exigir de você uma casa maior para Deus. Amém. Amém. Deus, Ele precisa que você se alargue na sua comunhão, porque você é chamado primeiro na sua família. Você é chamado para pregar o Evangelho para a sua família. E Deus tem uma escala. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu vou falar de mim para vocês. Desde que eu comecei, o Senhor tem atraído um por um da minha casa. Um por um. Essa unção de restauração de famílias está na minha vida. Se vocês estão ouvindo e trilharem o caminho que o Senhor me deu para trilhar, vocês vão receber a mesma coisa. Amém. Mas isso vai demandar de vocês coisas que o Senhor está ensinando na nossa igreja. Honra, integridade, consciência limpa e comunhão. Porque deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, fazendo um parênteses. Quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, lá em Gênesis 14, o que aconteceu? Abraão, vamos abrir aqui, abre comigo em Gênesis 14, deixa eu falar uma coisa aqui. Pertinho aqui, só voltar um livro aí. Gênesis 14, deixa eu ver, verso 18. É 18 mesmo? Deixa eu ver, não. 14, 18. Acharam aí? 14, 18. Acharam? Diz assim, ó. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou... Não, mas é antes. Deixa eu ver aqui, cadê o encontro? Não é aqui ainda. Cadê? Onde que Abraão encontra ele aqui? 14... Não, é isso mesmo. É 14, 18. Ó. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão. Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então aqui, ó, é isso que eu queria falar para vocês. Melquisedeque, ele chegou primeiro oferecendo o quê? Pão e vinho. Pão e vinho é o quê? Comunhão. Melquisedeque, rei de Salém. Algumas traduções trazem rei de justiça. Se eu não me engano, não sei se na Bíblia de alguém tem, mas significa rei de justiça. Então, ele está vindo e traz, oferecendo para Abraão pão e vinho. Isso é comunhão. E aqui fala que ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Jesus, quando ele é citado em Hebreus, o autor diz assim que Jesus é o sacerdote, sumo sacerdote no caso, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, você vê que de Abraão, lá em Hebreus 7 também fala que Abraão, quando ele deu dízimo, os levitas deram dízimo junto com Abraão. Porém, Jesus, ele é aquele que não tem genealogia. Entenda? Ele é um sacerdote que nunca vai passar. É definitivo o sacerdócio de Cristo. E o que isso significa para nós? Significa que quando Melquisedeque ofereceu pão e vinho, que é a ceia que nós temos aqui, ele está propondo comunhão. Como que Abraão respondeu na parte dele para juntar essa aliança? Abraão deu o dízimo. Foi uma resposta do coração de Abraão, o dízimo, porque quando Deus oferece uma coisa, você oferece a honra para Deus. Quando eu falo de dízimo aqui, não entenda finanças, entenda honra. Dízimo é princípio de honra. Em Malaquias 3, Deus chega e fala assim, onde está? Eu vou ler para vocês, não estou abrindo não. É só para vocês entenderem. Não tem como a gente andar em honra se a gente não honra o próprio Senhor, viu, queridos? Então o Senhor está chamando a gente para esse tipo de entendimento. Olha só, Malaquias capítulo 1, no verso 6, diz assim, ora, o filho deve honrar seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Então, no capítulo 3, ó, falando do mesmo assunto, ele fala no verso 6, capítulo 3, 6. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época dos vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros. Afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais. Mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, vós estáis me roubando.
e ousam questionar: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui, todo mundo traz, infelizmente, para o conceito de dinheiro. Mas Deus está falando de honra no capítulo 1. Porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele acabou de falar isso aqui em Ageu. Então, para Deus não é o seu dinheiro, é o seu coração que faz o dinheiro servir a Deus. Vocês estão entendendo? O Senhor pega o dinheiro nas suas mãos, te dá 100%. Desse 100%, com 10%, você devolve a honra para Ele, porque foi Ele quem te deu. Então, não é questão de dar o dinheiro para Deus. É questão de que isso representa, no reino do Espírito, a honra ao Senhor. E quando você honra o Senhor, Ele devolve para você o quê? Aquilo que Ele fala aqui. Abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênçãos sem medida. E isso não tem a ver com dinheiro apenas. Tem a ver com coisas para a sua alma, para a sua família e com todas as outras coisas que você nem imagina. Então o Senhor está restaurando a honra de Cristo Jesus. Restaurando o tabernáculo caído de Davi, que é a adoração em todos os seus níveis. Se você for olhar aqui no contexto geral do Antigo Testamento, as pessoas Deus pedia para que fossem sacrificados animais. E sacrifica isso, sacrifica aquilo. Tanto a oferta quanto o dízimo, eles são prestados. Se você for olhar, não vou nem trazer o dízimo para esse espaço, mas presta atenção nas ofertas. Outras religiões pedem ofertas de animais. Então, a oferta ela tem um símbolo espiritual de que você está prestando culto para aquele que você está ofertando. Vocês estão entendendo? Para Deus é a mesma coisa. Então, o diabo, ele precisa fazer você entender que Jesus abre a boca, né? Ou você serve a Mamon, ou você serve a ele. Ou o dinheiro vai vir para ele em honra e culto, ou você vai dar para o inimigo. Porque quando você retém, o seu coração está nas mãos do inimigo. Isso é avareza, que é idolatria, que é o bezerro de ouro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando eu retenho, o que eu estou dizendo para Deus? Deus, o Senhor me deu, mas o Senhor não pode me suprir. Eu preciso de dinheiro, vai faltar. Então a questão não é o valor, é a honra. Você precisa entender que você está honrando Deus e não dando dinheiro, porque Deus não precisa dar dinheiro. Então o relacionamento com Deus, segundo Melquisedeque, nessa ordem de sacerdócio, segundo você e eu fomos chamados, é honra. Deus o quê? Traz o pão e o vinho, você devolve a honra. Aí Deus dá uma mão, você dá a sua. Aí você firmou a aliança ali. O que acontece? Você vê aqui, vamos ler 18 aqui, 14, 18 de Gênesis de novo. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Então veja, primeiro Deus te dá a ceia e entregou os teus inimigos nas suas mãos. O próprio Cristo fez isso conosco. Jesus, ele veio, venceu os nossos inimigos, nos deu a vitória, que é o que? A palavra do Espírito. É aqui que está a vitória, porque isso se conecta com a nossa nova natureza e nós vamos prevalecendo. E conforme você vai vencendo as suas guerras, o que vem para você? Os despojos. Porque nós estamos avançando e crescendo num momento de conquista. Esse é um momento natural onde todas as pessoas estão tendo perdas pesadas e estão ficando sem esperança. Mas o Senhor está nos dando a chave de termos esperança e sermos esperança para as pessoas. Amém. Amém. Só que nós precisamos conquistar essas áreas que o diabo roubou de nós e nos faz pensar como ele maquinou no sistema do mundo. Estão entendendo? Ele fez a gente pensar que essas coisas são do jeito que ele está mostrando. Mas a palavra de Deus diz que essa não é a nossa realidade. Então, quando eu pego esses princípios e eu consigo sujeitar o meu coração ao Espírito de Deus, eu tenho da parte do Senhor o favor. E esse favor, ele é uma resposta de que eu entrei com Deus numa aliança de mão dupla. Vocês estão entendendo, igreja? Então, por que a gente tem falado constantemente a respeito de finanças? Porque o Senhor quer trazer dinheiro. Quando o Senhor começa a enfatizar um assunto, Ele quer trazer dinheiro. Mas o nosso coração está preparado para receber os milhões que Deus tem para nos dar? A nossa igreja vai dar casa, queridos. Vai dar casa. Amém. A nossa igreja é uma igreja de milionários. Eu não estou dizendo isso porque está pagando ego, que é pregador de prosperidade. Não. Porque o dinheiro é o que move o reino de Deus. Como que vai mandar um missionário lá para a Europa, para a África, lá para a Malásia, para o fim do mundo, se não tiver como manter ele lá? Vai pôr o cara para trabalhar. Se ele trabalhar, não vai pregar o evangelho. Como que você vai manter, por exemplo, uma escola para formar pessoas segundo Deus?
Como? Tudo precisa de dinheiro. E Deus quer pôr o dinheiro das nações nas minhas mãos e nas suas. Mas Ele não vai dar nada onde o meu coração é muito mais de reter do que de dar. Porque Ele quer dar para repartir. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Se Deus deu o Filho, o que Ele vai te negar? Então o amor de Deus deu a oferta do Filho. Então a oferta, ela tem um poder redentivo. A oferta é um meio de culto. Sabe? O diabo está caindo por terra na vida de vocês aqui. Quem tem causa na justiça vai receber. Quem tem coisa para receber, vai receber. Não vai ficar ninguém aqui desamparado. Mas lembre-se de honrar o seu Senhor. Honra, honra. Não deixe o diabo roubar de você. Você não vai ficar sem. Porque o Senhor é a sua fonte. Você não foi chamado de um terreno estéril. Você foi chamado pelo Filho de Deus. E o seu sacerdócio é dessa ordem aqui. Segunda ordem de Melquisedeque. Então, todas as vezes que você participa da ceia, você está sendo chamado e lembrado de que o seu sacerdócio é este, não é mais o levítico. O levítico tinha que fazer sacrifício. Você não faz mais sacrifício. Você agora se expressa em honra. Está entendendo? Amém. Você é o Filho de Deus. Amém. Então, volta aqui para Êxodo. Lá onde nós estávamos, Êxodo 32. Quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus, que Deus gostaria de ter com todo o povo. E o que aconteceu daqui para frente? Olha o verso 30, de Êxodo 32. Perdão, 32, ó. Moisés intercedendo pelo povo. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoe os pecados. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Existe um livro lá em Malaquias 3, logo depois de falar do dízimo das ofertas, que chama Sefer, no hebraico. É um livro memorial para os salvos. É aqueles que Deus olha e nunca se esquece, porque são pessoas que estão participando da aliança. E Moisés falou assim, se o senhor não for perdoar o povo, pode me riscar desse livro aí. É muito tupete, né? É muita valentia para falar assim, Deus, risca o meu nome, vai perdoar eles. Mas o que Deus falou? Que Deus não estava ali, como é que fala, querendo punir o povo. Entende? O coração de Deus é um coração de amor. Mas quando ele viu Moisés, o que ele falou? Eu achei o cara. Eu achei o cara que intercede. Eu achei o cara que ama. Para ele eu posso dar. Então Deus achou, mas Deus... Então Moisés, mas eu vou punir o povo. Para manter Moisés naquele amor que ele tinha. Então a ideia é de que Moisés estava conhecendo Jesus ali. Deus. Então continua comigo aqui, ó. Vamos agora para o 33. Vamos pular aqui que nós já estamos avançados na hora aqui, ó. 33. E Yahvé orientou Moisés. Vai, sobe a este lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando, eu darei essa terra à tua descendência. Tá, então ele está mandando Moisés ir. Agora, avança comigo, lá para o verso 13. Êxodo 33, agora 13. Vocês estão comigo? Lá diz assim, ó. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Aí Moisés pede para ver o quê? O caminho. Quem é o caminho? A verdade é a vida. Jesus. Para que eu te conheça mais. Então, para você conhecer mais a Deus, Jesus. Moisés queria conhecer Jesus e nem sabia que queria vir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então me revela mais, já que eu achei graça diante do Senhor. Como que você acha graça diante de Deus? Como que você agrada a Deus? Fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Moisés tinha fé. Ele estava com Deus ali. Amém. Certo? Continua comigo aqui, ó, o verso 14. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Agora é interessante que pessoalmente aqui, algumas traduções está presença. Eu não sei se qual de vocês é aí. Presença, né? Presença aqui é virar a face para. Então, tipo, Deus não queria ir com aquele povo. Mas como Moisés pediu, aí Deus falou, não, tá bom, eu quero o seu galho. Eu vou estar olhando vocês indo. Virar a face para eles. Aí Moisés fala no 15. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Então olha só como é que Moisés estava pedindo. Não adianta o senhor ficar me olhando, nem junto. Não quero que o senhor fique me olhando. Porque a palavra fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Mas a presença do Senhor não.
Embora o Senhor seja onipresente, o Senhor vem para a intimidade com alguns. Está entendendo? Então, olha só como é que continua aqui, ó. No verso 16. Como se saberá, né, que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então, Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Aí alguns está achaste graça. Quem tem achaste graça? Achaste graça, a palavra hebraica é matzah, e ela significa alcançar, pegar ou adquirir algo que foi buscado. Então é uma posição em Deus que você adquire de acordo com a sua busca. A posição de agradar a Deus dessa forma, você busca em Deus. E Ele encontra, você encontra, na verdade, Deus pode ter essa comunhão com você. Então não é algo simplesmente, eu quero Deus e agora eu tenho. É algo que você busca e se dedica. Aí você encontra. Amém. Se me buscares, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E é assim que era com ele. Então ele alcançou um lugar em Deus onde Deus vinha. E é por isso que verdadeiramente eu me agrado de você. Deus falava com ele, que ela não falava face a face. Aí comigo agora verso 18. Aí quando Moisés ouviu isso, aí Moisés falou assim, ó, Moisés suplicou-me, então rogo-te que me reveles a tua glória. Aí pronto. Aí Moisés falou, agora eu quero mais. Já que é assim, já que você gosta tanto de mim, agora eu quero ver a tua glória. Só que a palavra aqui agora não é mais aquela que nós lemos de panim, né, que é a tua presença ou pessoalmente. Agora é cabode. Aqui ele fala, agora eu quero ver a glória. Agora eu quero ver o peso de glória. Quero ver aquela coisa que, né, do Senhor. Quero ver. E o que Deus fala para Moisés aqui? E o Senhor, 19, orientou, farei passar diante de ti toda a minha benevolência, ou bondade, e diante de ti proclamarei o meu nome. E Yahvé o Senhor, diz Yahvé o Senhor, terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E é interessante aqui também, né, proclamarei o meu nome. Deixa eu ver se eu marquei aqui, proclamarei, a palavra é cara, né, no hebraico, e ela dá uma ideia de chamar, clamar e proclamar. E ela tem uma outra raiz aqui que quer dizer alguém que você encontra. Deus vai passar, encontrou Moisés, sabe? Dá um aceno. É mais ou menos essa ideia, de passar e encontrar alguém. Então, continua comigo aqui, ó, 19, 20. E acrescentou, não poderás me ver a minha face, porque ser humano nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. E concluiu o Senhor, eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Então, olha que interessante, Deus começa a falar que passaria bondade. Passaria bondade diante dele, ou benevolência, né? E a palavra de benevolência é literalmente expressão do caráter de Deus. Você vai passar, mas é vir de costas. E é interessante que se você for ver um pouquinho mais, Moisés ele escreveu 5 livros na Bíblia. Pentateuco. Escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Escreveu os 3. Não falei na ordem não, mas escreveu 5 livros. Mas como? Como Moisés escreveu tudo isso se Moisés não vivia naquelas épocas e não tinha registro histórico, vamos dizer assim, para Moisés consultar tanta coisa em pouco tempo? Quando Deus passou de costas, Moisés viu o passado. E ó, passou. E Moisés viu Deus como que indo. Indo o quê? Indo adiante dele, preparar o caminho para que ele viesse a conhecer. Vocês estão entendendo? Está falando de Jesus indo no tempo. Está indo para preparar o caminho. Então Deus passou diante de Moisés, Moisés viu o passado de Deus e ó, registrou. Amém, igreja? Amém. Quem está com som, levanta e dá um pulo, faz aeróbica, né? Faz alguma coisa, isso. E aí, continuando aqui, eu já estou acabando. E aí ele chega e diz assim, não poderás ver a minha face, porque ser humano não pode ver a minha face e permanecer vivo. E concluiu o Senhor, eis aqui um bom lugar junto a mim. Põe-te a rocha, sobre a rocha ou sobre a penha. Quem tem penha? Meu é penha. Penha? Deixa eu ver aqui para vocês, aqui que eu marquei a palavra, que essas palavras são muito, muito interessantes. Penha, a palavra é tsur. E aí ela assim, ela tem uma raiz que é a mesma palavra. E a ideia é de atar na rocha. Então Deus pegou Moisés, prendeu ele na rocha, entenda assim, colocar ele no lugar onde ele estava preso. Em Cristo Jesus, quando Jesus morreu lá em Efésios 2, no verso 15, fala que ele fez dos dois um só homem. Então é a ideia de se unir-se a Cristo mesmo. Mas aqui é só uma figura. Então prendeu ali Moisés, mas só para você ter uma noção do que está virando. E o verso 22, quando passar a minha glória, aqui acabou a palavra.
Eu te colocarei na fenda da rocha, né, ou da penha, e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. E a minha face, todavia, não se poderá ver. Então, nós vamos encerrar aqui. Na fenda da rocha. A fenda da rocha é algo interessante, porque ali fala da glória passar, né? Ele falou que a glória vai passar e ele vai estar na fenda da rocha. Jesus, quando ele foi para a cruz, que ele entregou o Espírito, o que aconteceu com ele? Furado. A fenda da rocha. Daqui nasce a igreja. Moisés, Elias, todos foram unidos em Cristo. Vocês estão entendendo nessa igreja? Então, olha como é que Deus é tremendo. Amém. Então, é essa a ideia. Jesus não se revelou para Moisés como ele pedia, porque ele não podia ver, homem nenhum poderia ver Deus e permanecer vivo. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, pela palavra, a palavra revelada, você pode ver Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela via Jesus andar, de repente ela tocou um manto, o talit, né, que nem o pastor Roberto colocou lá, o talit, e ela virou. Quando ela virou, ela viu a face de Cristo. Então Jesus virou-se para ela. A bondade de Deus já não passava, virou-se agora. Graça. Deus veio trazer graça, Deus veio trazer restauração, Deus veio trazer cura, suprimento para aquilo que te falta. Amém. Amém. Então Deus não está negando coisas, Deus está te chamando, vem buscar. Deus está, por quê? Porque Ele quer relacionamento. Porque se Ele te der, você não vem, Ele quer você. Ele não morreu para te dar as coisas, Ele morreu e ressuscitou para ter você. Você é valioso para Ele. Então, quando Deus quer te dar as coisas, aliás, Deus é o mais interessado em te dar, mas Ele quer você. Vem para cá. E quando você descobrir quanto que isso é bom, você não vai querer outra coisa. Amém. Então, queridos, para nós fechar aqui, depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. A minha face, portanto, não poderá ver. Nós hoje podemos. O momento é outro, a graça é outra, e o Senhor não chama mais Moisés. O Senhor chama Jesus Cristo. Cristo habita em você. Você é a semente de Deus. Então Deus cuida de você como quem cuida dele mesmo. Mas por que Ele não pode fazer mais do que Ele faz? Porque você não lembra-se que é filho de Deus. Você acha que é filho do fulano e do ciclano. Você ainda tem a consciência de uma paternidade terrena. A ideia é que tudo para você é natural, que se você não fizer, você não tem nada. É por isso que você não consegue receber mais de Deus. E quando Deus manda você parar, você fica pensando em perder, em não obedecer. E Deus fala, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Quando você cuida das suas coisas, Deus fica parado. Mas quando você cuida das dele, Ele cuida das suas e de você. Amém. Amém, igreja? Amém. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos limpa, o Senhor nos restaura, o Senhor nos traz esperança. Obrigado porque o caminho do Senhor é espírito e vida. A palavra do Senhor é a própria vida. Então nós te agradecemos porque o Senhor tem plantado ela em nós. O Senhor tem nos regado com água, com vida e com poder, Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha confirmar essa palavra em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor venha nos enriquecer ainda mais com a comunhão, nos atrair mais e mais, Jesus, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, que cada irmão receba da parte do Senhor aquilo que precisa para esse tempo. E, acima de tudo, que possam ter mais comunhão e mais comunhão. Que o Senhor abençoe os irmãos que nós representamos. Papai, em nome de Jesus, Senhor, move toda a confusão, todo medo, de todo aquele que nos ouvir. Que haja cura, que haja libertação. Amém. E que haja tudo para a Tua glória. Amém. E nós já pegamos tudo e entregamos ao Senhor, porque Tu és digno, Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.